Meninas, então, esse molde aqui foi o que a gente traçou ontem, tá? Tá até rabiscadinho aqui no canto ainda. E aí, o que nós vamos fazer? É a extração desse molde. Então, eu preciso desse instrumento aqui, que chama carretilha, ou o carbono, tá? Quem tiver carbono, pode colocar aqui por baixo desse papel aqui de cima, coloca o carbono virado com a parte que tem o carbono para baixo, e aí você vai passar aqui por cima, aí pode passar até um lápis que ele vai riscar a parte de baixo, não precisa daí necessariamente ser uma carretilha. Como eu aqui eu não tô tendo carbono, e eu costumo mesmo carretilhar quando eu faço também, então eu vou carretilhar aqui com vocês, que eu acho a maneira mais fácil também. Aqui nós temos, eu coloquei por baixo um tecido, tá? É um tecido dobradinho, pode ser um lençol, pode ser um pedaço de malha que você tiver aí, qualquer coisa, qualquer tecido. Você dá uma dobradinha nele, para ele ficar mais fofinho, e a hora que você passar a carretilha, ele vai marcar o papel lá de baixo, tá? Então, aqui, ó, eu arrumei o gancho, que ontem eu tinha deixado um pouquinho mais curtinho, porque o papel tava dobrado aqui, e não tinha como eu tirar pra desdobrar. Então, eu já arrumei o gancho que eu precisava. E uma coisa que ficou faltando eu falar sobre o joelho, é que quando você tem a medida do joelho, ontem eu tava sem a medida, e hoje eu acabei também ainda não tirando, mas depois eu posso falar pra vocês. O que vocês podem fazer? Pegar esse joelho, então aqui, nós temos essas 4 partes aqui, 2 frente e 2 costas, né, para montar uma perna. Então, 2 frentes que eu digo por causa do centro, tá? Então, é esse ladinho direito da frente, esse ladinho do lado esquerdo da frente, juntando os 2 da frente e os 2 de trás, ele vai dar 4 partes. O que vocês podem fazer? Após a medida do joelho, a medida sentada do joelho, que daí vai ter a folga, ou a medida, se você colocar a medida em pé do joelho, que daí é a medida bem certinha, você vai acrescentar a folga. Caso você tire ele sentadinho, aí não precisa colocar a folga, né? Porque daí já vai ter. Então, tirei, faz de conta que eu tirei ele em pé, retinho. Então, deu lá 40 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Esses 40 centímetros eu vou dividir por 4, que vai ser metadinha pra cá, metadinha pra cá, metadinha atrás, metadinha lá do outro lado atrás. Então, e vou colocar mais aquela folga. Então, aquela folga tinha 1,5 cm, lembra? A folga da peça toda. Então, eu posso colocar aqui 1,5 cm para cada lado. Então, digamos que você pegou os 40 centímetros, né? Dividiu por 4, vai dar 10. Então, 10 mais 1,5, 11,5, né? Ou aqui na perna, como vai ter... É que o pijama é mais soltinho, né? Mas caso você queira um pouquinho mais justinho, aqui você pode colocar 1, porque no final vai dar 4, né? Que vai dar 1 centímetro aqui, 1 aqui na frente, 1 aqui nas costas e mais 1 aqui. Então, vai dar 4. Aí acrescentou a folga e você risca. Então, não necessariamente você vai precisar lembrar que é 1/8 do quadril. Você pode pegar a própria medida do joelho para você poder fazer jogar aqui, tá bom? Que daí você vai dividir. Depois eu posso fazer da minha filha mesmo, porque esses moldes aqui tá no tamanho dela, né? Que eu comentei com vocês ontem. Então, essas medidas aqui de cima eu já usei no tamanho dela. Aqui no joelho eu usei o próprio quadril dela, que a gente pode utilizar, e eu vou fazer depois do joelho dela, para vocês terem uma ideia de como vai ficar. A diferença aqui vai ser bem pouco, tá? Vai dar uma ajustadinha só, mas vai ser bem pouco do que tá aqui. Esse, do jeito que tá aqui, já dá para trabalhar legal, tá? Já dá para soltar. Ele vai ficar mais soltinho, tipo o pijamão mesmo. Aqui, e outra coisa que eu não falei ontem para vocês, né? Quando a gente tá começando, o ideal é a gente pegar um tecido bem baratinho, testar ele, fazer uma primeira peça, para que vocês consigam ter noção se você tá acertando ou errando. As malhas 100% algodão, para fazer pijaminha, já fica bonitinho e é barata. Então, o ideal é que vocês peguem, por exemplo, uma malha 100% algodão, faça o molde, para vocês testarem, ver se realmente deu certo. E depois vocês
passem, por exemplo, uma flanela, que já é mais cara, né? Um soft e assim por diante. Aqui, o soft, se quiser deixar um pouquinho mais largo, é bom, tá? Porque ele dá uma seguradinha na hora de... Porque ele é mais seco um pouquinho do que as malhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a carretilha, vou passar todo o contorno do meu molde. Aqui, eu vou deixar para vocês, não vou passar ele todo, só vou passar a parte de trás pro meu outro papel, tá? Então, você vai passar um para cada papel, uma frente e umas costas, tá? No meu caso aqui, que eu vou deixar para vocês, e se vocês quiserem fazer assim também não tem problema, eu vou deixar a minha frente aqui, eu vou utilizar esse papel para frente, vou recortar, e as costas eu vou passar pro outro lado, tá? Outra coisa que eu não comentei com vocês é que é o seguinte, esse pijama aqui, ele vem até exatamente a cintura aqui em cima. Então, às vezes, quando eu faço aqui em casa, eu dou uma baixadinha aqui na frente. Então, vocês podem, por exemplo, baixar aqui uns 3 centímetros para que essa frente não fique. O gancho traseiro, ele já fica ideal, tá? Já fica no tamanho certo, porque é ruim um gancho curto, né? Mas a frente aqui, ó, se vocês quiserem dar uma baixadinha, eu vou baixar com a régua curva aqui. Vocês podem dar uma baixadinha aqui no gancho da frente. Ó, observem aqui, ó. Dei uma baixadinha para ele não ficar muito lá em cima. Daí vai do gosto de cada um. Tem gente que gosta assim mesmo, tá? Mas eu gosto de dar uma baixadinha aqui na frente. Então, ok. Aqui, beleza. Passei o traseiro. Aqui eu gosto de marcar o joelho também, para dar um piquezinho, para não acontecer de torcer a perna do pijama. Porque daí eu batendo pique com pique, ele não torce. Aqui do outro lado, ó, quando eu tirar o molde, aqui vocês vão observar, ó, que fica toda a marcação certinha do molde que eu fiz, tá? E daí é a hora de colocar as margens. Eu vou colocar aqui nesse, eu vou ter que passar aqui para vocês, vou ver se eu acho uma caneta de uma outra cor, para vocês poderem enxergar. E aqui o meu pique, observaram? O que vocês vão fazer? Vão acrescentar a margem de costura aqui. Gente, quem vai fazer na overlock, a overlock ela é mais ou menos 0,5, 0,6 milímetros. Então, vocês vão adicionar somente isso aqui de margem de costura. Se for uma malha que enrola, você adiciona 1 centímetro. Mas por quê? A overlock ela não foi feita para cortar o tecido, ela só foi feita para dar um arremate naquele tecido, chulear aquele tecido. Então, nenhum tipo de peça que você for fazer é aconselhado você a cortar. Você tem que colocar as margens de costura adequadas de acordo com a máquina que você vai trabalhar. Que assim você não precisa cortar nada e fica um tamanho padrão, tá? Quem tem o costume de cortar e quiser fazer maior também, nada impede. Tem gente que coloca 1,5 centímetro aqui de margem de costura e depois sai recortando tudo. Eu não aconselho fazer isso porque a peça pode ficar maior ou menor, porque você às vezes perde um pouco a noção do que você tem que fazer. Então, você vai vir aqui, ó, acrescentando a margem de costura, você vai medindo e colocando a margem de costura. Aqui eu nem vou fazer tudo, é só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a minha margem de costura. Aqui, eu vou acrescentar a barra que eu vou fazer. Então, se eu for fazer na reta e eu quero ela pronta de 2 centímetros, então eu tenho que acrescentar mais 1. Eu vou fazer com 3.
Por quê? Porque eu vou dobrar, dependendo do tecido, eu vou dobrar ele uma vez para entrar para dentro e mais uma, por exemplo, se eu for fazer na flanela. Se eu for fazer na galoneira, eu vou acrescentar de 1,5 a 2 centímetros, porque daí lá na galoneira ele já vai dar acabamento, eu não preciso virar, tá? Então tem essa diferença das duas máquinas ali. Quem for fazer na galoneira, for fazer malha, né? E aqui. Aí lembra que ontem no grupo alguém postou uma rodelinha onde você coloca o lápis e aí ele serviria aqui para colocar margem de costura. Porque daí você não precisa ficar medindo, tá? E o que você pode fazer também é um pedacinho de papel de papelão com 1 centímetro, né? Um filetinho. E aí você vai encostando aqui e vai riscando. Também dá para mim fazer um videozinho depois e mostrar para vocês. Aqui em cima vocês vão colocar a largura do elástico de vocês. No caso do meu é 3 centímetros, tá? Então aí vocês vão colocar os 3 centímetros. E uma coisa importante aqui, que eu vou falar para vocês, é a correção desse molde ali em cima para não faltar tecido, tá? Na hora que vocês forem costurar. Então ali, eu marquei os 3 centímetros. Aí aqui em cima, ó, vocês vão acrescentar os 3 centímetros, tanto na frente como na costa, vocês vão dobrar no lugar aqui onde vocês tinham aquela linha. E vocês vão carretilhar aqui, ó, nesse cantinho. Pra que isso? Pra fazer a correção aqui, ó, pra não faltar na hora de colocar o elástico, pra não faltar tecido, tá? Porque senão, dependendo do tecido, se for malha ainda nem tanto, mas se for flanela ou um tecido que não cede, ela vai faltar. Então, você faz aqui, ó, pode ver que ele tem um puxadinho aqui. Então, a hora que você dobrar, ele vai assentar bem no lugarzinho. Se você não fizer e continuar o desenho ali, ele pode faltar, tá bom? Então, fez essa correção, aí é só recortar o molde de vocês, frente e costa, e já tá pronto para depois cortar no tecido, ok?